Hoje nossa conversa é sobre esse livro, Antifrágil, e eu quero compartilhar 5 princípios que eu aprendi a partir desse livro. Ele é um livro que eu considero denso, não é uma leitura super difícil, mas é um livro que tem muito conteúdo, então eu recomendo demais, caso você ainda não tenha lido, que você leia esse livro. Vai mudar com certeza a sua maneira de pensar sobre muitas coisas e como lidar com as adversidades da vida. E já linkando com adversidades, o primeiro princípio é, em vez de temer as incertezas, aprenda a usá-las a seu favor. E por que, nesse sentido, é aprender a usar as incertezas a seu favor? O Taleb começa o livro esclarecendo a diferença entre o frágil e o robusto. Então, o frágil pensa, por exemplo, num copo de vidro. Se você jogar ele no chão, se você soltar dessa altura, ele vai cair, vai se patifar e vai quebrar. O robusto poderia ser um copo de plástico, talvez. Um copo de plástico, um copo de metal que vai bater no chão, mas ele vai continuar quase que integralmente no seu formato inicial. Então, esse é o primeiro exemplo. O robusto aguenta a porrada, ele aguenta o estresse. Já o antifrágil, que é aí que ele introduz o conceito de antifragilidade, é aquilo que, após passar por um estresse, por uma dor, por uma situação adversa, volta mais forte. E o exemplo é a Hidra, por exemplo, que é aquele monstro, né, da mitologia grega, que quando perdia uma cabeça, quando uma cabeça era decapitada, nasciam duas no mesmo lugar. Então é a ideia de não somente aguentar tomar porrada, aguentar as adversidades, mas na verdade conseguir sair mais forte depois de passar por elas. O conceito que ele traz para a nossa vida é que muitas vezes nós evitamos tomar riscos, nós evitamos sair da nossa zona de conforto e nós procuramos sempre aquilo que tem maior previsibilidade. E o que ele está exemplificando aqui, na verdade, na vida, quando você passa por situações de estresse, situações adversas, você pode extrair muita coisa disso, construir novas oportunidades e aprendizados. O segundo conceito é: o frágil depende de previsões, o antifrágil se prepara para o futuro. Uma analogia que legal que ele faz é o seguinte: nunca pergunte a um barbeiro se você precisa cortar seu cabelo, porque é óbvio que ele vai responder que você precisa. E aí você fala assim: André, mas tá, o que tem a ver essa analogia? É que é justamente o ponto de que às vezes a gente procura previsões, a gente procura aquela dica quente, a gente procura uma tendência de mercado, a gente procura qual que é a próxima tendência de alguma coisa de área da vida para seguir, para fazer o certo, em vez de nos prepararmos para lidar com os múltiplos cenários que podem acontecer. Aí entra o conceito de diversificação, que o primeiro que vem à mente é, claro, sobre investimentos, que é você diversificar e não ficar somente naquele investimento super seguro, mas também na vida de você não ficar procurando justamente essas dicas quentes, porque muito provavelmente muitas estatísticas vão dar errado, e o Taleb bate muito nisso no livro. Eu, por exemplo, sou economista, mas ele fala muito, ele também, mas ele fala muito de economistas, pessoas que trabalham com consultoria, que procuram às vezes prever demais, usar muita estatística e acabam errando e distorcendo a realidade do que vai acontecer no futuro. E às vezes a gente se ancora nessas estatísticas de que na verdade não fazem tanto sentido. Então esse é o ponto, é você não ficar enviesado em uma única vertente, em uma única possibilidade, acreditando que aquilo é de fato o que vai acontecer no futuro. O terceiro é o que mais remete na ideia de antifragilidade, que é: pequenos estresses fortalecem. Quando você vai na academia, você ali está gerando vamos chamar de micro machucados, micro lesões, que lá na frente vão fortalecer o seu músculo e você vai expandir o seu músculo. Quando você está estudando, você passa por aquele processo de dificuldade de entendimento, porque você não conhece até então aquele conceito, aquele princípio, mas uma vez que você entende, você expande e você começa a ligar melhor as ideias da sua cabeça para formular mais ideias a partir disso e construir coisas. Então, é nesse sentido de pequenos estresses vão construindo algo, eles vão compondo, né? Você vai sempre aumentando, você vai sempre colocando mais ali, como no outro vídeo que eu disse. Se você pensa que você tem um cofre onde você coloca moedas, um pote onde você põe moedas, você vai colocando uma moeda ali. Cada vez que você põe uma moeda, está sendo, de certa maneira, custoso para você, mas depois de certo tempo, você pode pegar todas aquelas moedas que são frutos de pequenos sacrifícios, de pequenos estresses, e você pode desfrutar daquilo. Da mesma maneira, na nossa vida, em várias outras áreas, onde você passa por um pequeno estresse que te beneficia. Não só um estresse que não vai levar a lugar nenhum, mas um estresse que vai promover crescimento em algum sentido. O quarto princípio é o que eu gosto muito, que é o princípio Barbell.
no sentido de você fazer apostas ousadas e manter segurança ao mesmo tempo. Como isso funciona? Vamos pensar em investimento. Pensa que você tem uma carteira de 10 mil reais, você tem 10 mil reais para investir. Você colocaria 8 mil reais no investimento seguro, que vai te gerar uma rentabilidade mais previsível, você já espera o que você vai ganhar, não é tanto dinheiro assim, não tem um potencial de multiplicação muito extravagante. Mas você coloca aqueles outros 20%, aqueles 2 mil reais, por exemplo, em criptomoeda, você investe em Bitcoin. E o Bitcoin, pode ser que amanhã ele vá a zero, e aí você perdeu esses 2 mil reais. Mas pode ser que ele se multiplique por 10 também amanhã. Então 2 mil reais se tornariam 20 mil reais. Então você teria aqueles 8 mil reais mais esses 20 mil, então você teria 28 mil reais. Por outro lado, se você perdesse esses 2 mil reais, você ainda teria 8 mil de 10 mil reais. Então essa ideia de você fazendo esse tipo de equilíbrio, ele dá um exemplo muito legal lá no livro de pessoas que tinham um emprego fixo ao longo da vida, grandes escritores, grandes pensadores, que durante os séculos 19, 18 até 20, tinham um emprego ali das 7h30 às 5, por exemplo, mas à noite estudavam o que eles realmente estavam procurando. Eles estavam querendo escrever, por exemplo, então eles escreviam à noite, no tempo livre deles, mas eles tinham aquele outro emprego em paralelo que mantinha as coisas. É claro que na vida você pode decidir arriscar tudo, fazer um all-in, tipo o Elon Musk, cara, é o quarto foguete, se der errado, perdi tudo, mas vamos embora, e deu certo. Mas uma frase do Taleb também muito conhecida é: o cemitério dos fracassados é silencioso. Então, não necessariamente você arriscar tudo vai te tirar um resultado. Eu sei que para você isso é óbvio na sua cabeça, eu imagino, mas muitas vezes a gente toma esse tipo de decisão. A gente fala, não, vou largar tudo porque é isso, com certeza, e a gente se expõe a um risco gigantesco. Existem autores que defendem esse tipo de abordagem, mas o Taleb não é um deles. O Taleb defende que você deveria distribuir os riscos da sua vida, seja em qual área for. Você deveria distribuir os riscos para não colocar todos os ovos na mesma cesta e correr o risco de ir à ruína. Esse é outro conceito dele, que se você vai à ruína, o que é ir à ruína? Você vai para um lugar onde não existe antifragilidade, você se tornou frágil. É como se você fosse aquele copo de vidro que caiu e quebrou, não tem mais como você se reconstruir. É claro que na vida você pode se reconstruir, mas nessa ideia é você se expor a um risco tão grande que você depois tem uma dificuldade gigantesca para voltar para o mesmo patamar que você estava. É como quando você tem uma ação e você só tem uma ação. Essa ação valia 10 reais, essa ação vai a 1 real, por exemplo. Para você voltar no patamar de 10 reais, ela tem que crescer tanto em porcentagem, mas tanto em porcentagem, que é muito difícil ela alcançar aquele mesmo nível. Lembra que sempre não existem regras para esse tipo de coisa, né? A gente trabalha com possibilidades, e o livro do Taleb é justamente sobre isso, né? Você diminuir a sua exposição a riscos dentro de um racional com uma premissa. É esse o princípio. E o 5, que é o mais óbvio, mas que às vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática, é: a melhor maneira de aprender é com a experiência prática. Por que eu disse que às vezes a gente tem dificuldade de colocar isso para funcionar, para rodar mesmo? Porque a gente sabe que nós aprendemos tudo na prática, mas de vez em quando a gente procura o melhor cenário. Se você quer começar uma coisa nova, você vai procurar, às vezes, o melhor cenário. Você vai esperar o tempo certo. Mas eu fico pensando, imagina que você fosse um surfista. E aí você fica na areia, olhando para o mar, esperando a onda certa. Quando a onda certa vier, você não vai conseguir chegar a tempo na onda certa. É totalmente diferente de você já estar no mar, esperando a onda certa. Quando tem um campeonato de surf, os caras ficam já no mar esperando a onda certa. Eles não ficam na areia, quando a onda certa aparece, eles falam, agora é hora de entrar. Porque daí você perde o time. Então, às vezes, você está construindo, né? Não, vou começar isso daqui lá em outubro. E aí você vai ficar construindo todas as possibilidades, todos os cenários. Sendo que se você começasse, você aprenderia durante o caminho e com certeza você corrigiria a rota. Não é também você fazer uma coisa absurda, tipo, você não corre e você fala assim, não, então eu vou escrever uma maratona no mês que vem e vou fazer. Também não é assim, daí você vai se estrupiar lá. Brincadeiras à parte, mas é você colocar aos poucos em prática aquilo que você quer fazer e não só ficar planejando todos os cenários possíveis. Então, esses foram os 5 princípios que eu aprendi com esse baita livro. De novo, se você ainda não leu, lê o quanto antes esse livro, é muito bom. Procura as outras obras também do Taleb, ele tem um vasto conhecimento prático em várias coisas e tem um pensamento bem diferente do que a galera normalmente compartilha por aí. Então,
Essas foram as minhas grandes... Esses foram meus grandes aprendizados com o livro. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro, o que você aprendeu, o que você achou dessas 5 dicas. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.